O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados, fala comigo, sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Pai, aqui a tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, para que eu seja a tua boca nesse lugar. Senhor, eu quero te pedir um derramar e um fluir do teu Espírito, como nós nunca antes fomos visitados, porque a tua palavra profética de Isaías diz: o teu Espírito está sobre nós, mas hoje o teu Espírito está dentro de nós. Então eu quero te pedir que os rios de águas vivas comecem a fluir e venham sobre esse ambiente, para que transporte não só sobre Parque Paulista, mas que alcance as nações, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode sentar. Toda vez que a gente fala de sacerdócio, a gente lembra de duas coisas. Primeiro, a gente pensa no sacerdócio levítico. A gente lembra de Arão, a gente lembra dos sacerdotes. A segunda coisa é que no contexto atual a gente pensa no homem masculino. O homem que está aqui, o chefe da casa, o sacerdote da casa. Mas eu quero te levar a uma compreensão muito maior do que essas duas. Quando Deus cria um homem para um relacionamento. Ele coloca o homem dentro de um lugar, ele prepara um ambiente, ele prepara todos os recursos. Não tem nada que o homem precise fazer, ele apenas é colocado no lugar que tem a plenitude. Porque tem tudo que Deus precisava para a gente, ele criou e colocou lá. Só que o texto vai dizer em Gênesis que o Senhor todos os dias vinha na viração do dia para se encontrar com o homem, porque o objetivo de Deus era se relacionar. E aí, quando o homem peca, e toda vez que eu venho aqui, eu faço essa introdução e as mensagens estão muito ligadas a isso. Mas quando o homem peca e que ele então vai se esconder, o Senhor chega no jardim e o Senhor faz uma pergunta para ele: Adão, o que você fez? Foi isso? Foi isso que Deus perguntou para Adão? O que você fez, Adão? Ele perguntou para Adão: onde você está? Porque o problema não era o que ele tinha feito, o problema era onde ele tinha se metido. Ele tinha saído do ambiente do relacionamento. E aí quando Deus fala isso para ele, por que isso tudo acontece? Por quê? E aí entra a palavra que Deus deu ontem. Deus falava para mim sobre plenitude. Deus falava para mim sobre Provérbios 31, vai dizer: mulher virtuosa quem a achará. Mas esse virtuosa, que a gente pensa que é a mulher que tem que levantar cedo, lavar, passar, cozinhar e trabalhar, cuidar dos filhos, voltar, ainda atender às necessidades fisiológicas, biológicas do marido e tudo mais. E eu vou aqui, pose de super heroína, mulher maravilha, mulher virtuosa. Tá tudo errado. Porque o texto vai dizer que mulher virtuosa, a mesma palavra é a palavra que usa em Êxodo para dizer mulher guerreira. E aí nessa mulher guerreira existe uma plenitude, e essa plenitude só é completa no Senhor. Então quando Deus está falando sobre uma mulher virtuosa, Ele não está dizendo de uma mulher toda emperequetada, ou que é toda CEO de uma empresa. Ele está falando de uma mulher que pode ter muita debilidade,
Foi a primeira coisa que Deus falou ontem para mim. E eu falei, mas Eva? O que tem Eva? Eva comeu do fruto que não deveria? Porque Deus falou, de todas as árvores você pode comer. Você só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, Eva não podia lá, gente, ter pego da árvore da vida e ter comido. Mas ela resolveu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí eu fiquei pensando e perguntando ao Espírito Santo, por que ela come da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal? Porque ela não estava plena. Mas ela não era perfeita, ela não foi tirada de Adão, ela não era complemento da criação, mas dentro da plenitude que ela tinha, ela não estava satisfeita. E ela achou que tinha que comer de um fruto que daria a ela conhecimento do bem e do mal. Só que o conhecimento do bem e do mal que ela achou, talvez ela tivesse pensado, vou ser o QI número 1 do planeta. Talvez eu tenha agora o conhecimento do próprio Deus. E isso trouxe ruína para Eva. E ela leva ruína para Adão. E nisso que eles então quebram esse laço, o sopro do Espírito que estava sobre Adão, que estava sobre Eva, deixa então de estar. Porque a Bíblia vai dizer que Deus tira o homem do jardim e coloca então uma proteção na árvore da vida, porque eles não podiam mais comer da árvore da vida. Por quê? Por uma punição? Não, porque se agora eles comem da árvore da vida, eles estão separados eternamente de Deus, e Deus então não vai permitir isso. E aí o que Deus vai fazer? Deus vai pegar um animal, Deus vai sacrificar um animal, e Deus vai cobrir o homem, a sua nudez, já fazendo um apontamento para Jesus, que viria para nos redimir. E aí, anos vão se passar. Adão e Eva, em nenhum momento você vê eles se arrependerem. E aí, a gente vai ver que só apenas em Enos vai começar a se invocar o nome do Senhor. E a palavra vai dizer que Deus, então, depois, diante de toda aquela situação, a corrupção da humanidade começa a aumentar, ao ponto de Deus dizer, basta, eu vou reiniciar a humanidade. E faz chover 40 dias, e faz chover 40 noites, e acaba com tudo, mas separa uma família. Porque assim como Deus começou com uma família no jardim, Ele quer começar de novo com uma família disponível a ouvi-lo, disponível a cumprir um chamado, disponível a cumprir uma missão. E Deus pega Noé e ele vai cumprir essa missão. E aí a gente vê, o povo então começa a crescer, Deus chama Abraão, Deus dá a Abraão palavras, e aí a gente vai indo para Noé, Abraão, a gente vai ver vários textos, quando Deus vai falar para Abraão, que Deus vai dar uma terra, vai dar a descendência, que tem uma herança, tem um chamado. Muito bem, irmãos, mas um dia existe uma fome muito grande na nação. E um jovem que havia sido levado para um lugar improvável, José, porque teve um sonho, porque o sonho que ele teve era profético, e nem todo profeta é entendido, nem todo profeta consegue receber discernimento daqueles que estão do lado dele. E na visão dele, ele antecipou o compartilhamento, e por não terem entendido ele, querem matá-lo. Mas o manto profético protege José, e José então é enviado para um lugar de deserto. Mas o lugar de deserto aos olhos de José era proteção para uma nação, para um povo, para um propósito de Deus. E quando tem fome em toda a terra, aí alguém se lembra do Egito e diz, tem terra, tem comida lá. E eles então enviam aqueles filhos, os irmãos de José. Jacó, Israel, vai enviar os seus filhos para o Egito. E quando chega no Egito, então, a gente vai ver que toda a família depois vai migrar para o Egito, para que no Egito se cumpra aquilo que Deus determinou. Só que José morre, Faraó morre, mas o povo está crescendo. O povo está crescendo, o povo está crescendo, e o povo está crescendo. E o povo se torna uma ameaça. Só que dentro dessa ameaça, o povo também cresce e se esquece da promessa que havia sido feita, do chamado e da missão que eles tinham. E eles caem na escravidão.
Por quê? Porque todo aquele que esquece a verdade que foi liberada sobre ele, entra em jugo. Por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo tinha a verdade, mas ele se submeteu à escravidão. Eles não tinham mais identidade, eles haviam perdido a identidade. E aí, o Senhor então vai ouvir um clamor que está sendo feito do povo. E Deus, nesse tempo, Deus vai chamar um homem. Eu só estou tentando fazer um resumo para você entender a história. Mas existe um homem que sai desse lugar, foragido também, porque ele mata um egípcio. E é interessante porque esse homem, que é Moisés, ele nasce exatamente no tempo onde querem matar as crianças. Onde querem matar as crianças. Você está entendendo? Querem matar as crianças. Querem matar aquilo que o Senhor determinou, porque no meio daquele povo existia um libertador que estava nascendo, ia crescer e ia atuar. E aí, porque queriam matar aquela criança, Deus prepara todo um ambiente para ele parar no lugar que ele vai reinar, dentro do palácio. E quando ele está dentro do palácio, já grande, ele começa a se indignar, porque o teu chamado tem a ver com a indignação que está no teu coração. Ele não conseguiu olhar aquele egípcio maltratando um hebreu, e ele vai defender, e na defesa ele mata, e por causa dessa morte ele é perseguido. Eu não sei se você está conseguindo aplicar isso para a tua vida, mas existem coisas na nossa vida que nós fomos chamados, e na nossa defesa, e na defesa daqueles para quem nós fomos chamados, vai haver morte. Vai haver morte espiritual, mas tem pessoas que não vão se agradar, porque quando a carne morre, alguém que está vivo ainda grita. E aí, ele precisa sair, e ele vai para uma terra e ele fica distante, mas lá Deus constitui família para ele, porque Deus tem propósito com família. E aí quando Moisés está lá, Moisés está cuidando do rebanho, e ele sobe para cuidar do rebanho e ele escuta uma voz. Ele vê uma sarça, uma árvorezinha pequenininha, pegar fogo, mas ela não para de pegar fogo, ela não cessa de pegar fogo. E o Senhor fala para ele: tira a sandália dos seus pés, o lugar que você está é santo. Eu ouvi um clamor do meu povo. Êxodo 3:18 vai dizer o propósito da libertação. Deus vai falar assim para Moisés: vai lá, vai fazer o que eu estou te mandando, porque existe um propósito. Êxodo 3:18 vai dizer assim: e ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixe-nos ir caminho de 3 dias. Caminho de quantos dias? 3 dias significa mudança de estado. Jesus morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Deixa aí em caminho de 3 dias, para que sacrifiquemos ao nosso Deus. O sacrifício tem a ver com adoração. O sacrifício tem a ver com oferta. O sacrifício tem a ver com aquilo que Deus fez lá no Éden, ao matar o animal para cobrir Adão. Aí, Moisés vai ser obediente. E quando ele chega então diante de Faraó, ele começa a falar para Faraó: nós vamos, porque nós vamos adorar. E aí Faraó diz assim: não, vocês podem até adorar, mas vocês têm que adorar aqui. E aí Moisés fala: aqui não, no Egito não. Porque tem gente que é assim: eu quero ir para a igreja, mas eu quero ficar no Egito. Eu quero estar aqui, mas eu não sou daqui. Aí Deus vai e fala para ele fala para Faraó: não, no Egito não. Deus falou que é para a gente sair, e é para andar 3 dias. Aí ele fala: tudo bem, então já que é para andar 3 dias, você pode ir, mas a família vocês não vão levar não. Aí ele fala: não, a família eu não deixo não. Quem que vocês vão levar? Todo mundo. É mãe, é pai, é marido, é esposa, é filho, vai todo mundo. Não vai ficar nenhuma unha no Egito. E aí Faraó fala: não vai não. Ele fala: vai sim. E naquela negociação, ele fala: tá, então tá bom, então vocês vão. Vai,
3 dias, sai do Egito, leva a família, mas tem uma coisa, os bois vocês não vão levar não. Você não está entendendo? O boi era o sacrifício, o cordeiro era o sacrifício, os animais eram o sacrifício, a adoração dependia deles, o sacrifício precisava dos animais. E ele fala, não, eu não tenho como sacrificar se eu não levar os animais. Ele falou, você não quer deixar não? Então tá bom. Vai vir praga sobre praga, sobre praga, sobre praga. Cada negociação dessa era uma praga. E ele precisou. E aí, 9 capítulos depois disso tudo, Deus fala assim para Moisés, agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz, guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha, e vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deixa eu te falar, não foi Isaías que proclamou um reino sacerdotal. Não foi Jesus que proclamou um reino sacerdotal. Foi o Senhor, quando libertou o povo, que disse, vocês são reino sacerdotal, um povo santo, uma nação escolhida. Primeiro Deus estava dizendo, a terra não é deles, é minha, eu faço o que eu quero. Eles pensam que dominam, mas eu digo, a terra é minha. O Brasil é do Senhor, Barra da Angélica é do Senhor, Xerém é do Senhor, Parque Paulista é do Senhor, Duque de Caxias é do Senhor. O inimigo pode estar tentando, mas é do Senhor. Mais do que isso, todo reino tem um rei, e o rei já estava no trono desde sempre. Ele nunca saiu do trono. E aí Deus diz, vocês são um reino sacerdotal. Aí em Êxodo 25, a gente vê Deus falando para o povo, levanta um tabernáculo, levanta um lugar de adoração. Mas ele fala assim, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Não foi quando veio em Atos o Espírito Santo que o Senhor veio habitar com o seu Espírito em nós. Não foi não. Foi quando Deus falou assim, eu estou resgatando o povo, estou trazendo identidade, estou levando para a origem do que foram criados, estou colocando como uma nação, estou ensinando para eles quem eles são, e eu vou habitar no meio deles. A Bíblia judaica diz que nesse versículo ele fala assim, para que eu viva entre eles. Aí em Êxodo 29, Deus chama Arão, chama os seus filhos, consagra os seus filhos. Aí o Senhor chama então uma tribo. Dentre 12 tribos, Deus chama uma tribo, a tribo de Levi. E dessa tribo, dos filhos de Arão, Deus faz então eles como aqueles que vão cuidar de todo o trabalho no tabernáculo. Só que ele fala uma coisa, vocês vão ser santos. E sabe qual a dificuldade da gente dizer que é santo? Porque santo significa separado. E tem gente que não quer ser santo porque não quer se separar do Egito, porque não quer se separar do mundo, porque não quer se separar com aquilo que contamina. E aí, o problema não é dizer que é santo que não peca, o problema é dizer que está separado. E o Senhor não negocia a santidade dele. Inclusive, ele diz que sem a santificação ninguém vai ver a Deus. E é interessante porque o Senhor vai explicar que Ele vai tomar todos os levitas, vai mandar contar todos os levitas e vai dizer o seguinte, agora conta o povo. E a diferença do povo para os levitas era 273. Eram 22.273. E aí, ao contar a tribo, como faltava então 273, o Senhor vai falar o seguinte, eu vou tomar vocês. Sabe o que eu entendo? Quando o Senhor, ele toma os levitas e Arão, ele vai ter ali os filhos chamados, né? Os 3 filhos, porque 2 vão morrer porque não conseguiram entender a separação e a santificação. O Senhor está fazendo um apontamento do 3, mais uma vez. E aí, ele separa então esses homens. E ele diz o seguinte, o sacerdote, ele é um intermediário. Ele vai fazer a intermediação entre eu, o Deus Santo, com os homens que não conseguem se aproximar.
Porque esse problema da aproximação veio desde o Éden. E eles não conseguem mais se achegar a mim. Então eu preciso de um intermediário. Só que esse intermediário vai precisar ser totalmente separado. Inclusive, ele não vai poder entrar no santuário com a roupa que ele quer. Ele não vai poder entrar com um sapato, ele vai ter que tirar. Ele vai ter que se limpar antes disso. Eu não sei se você consegue entender, mas o texto que a gente leu no começo está dizendo que o Espírito de Deus está sobre mim. Ele está sobre você. O Espírito de Deus estava sobre o profeta. E esse Espírito ele foi liberado sobre nós. O Senhor achou um lugar de habitação dentro de nós. Então hoje Ele espera essa mesma separação, essa mesma santificação. Levi é o terceiro filho de Leia. Terceiro, mais uma vez. Parece que o Senhor está apontando assim, sabe? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo entre nós. E a função do sacerdote, além dele ser encarregado pelo culto, ele também oferecia o sacrifício, ele queimava o incenso. O queimar o incenso tem a ver com a oração. O oferecer o sacrifício é a religação do pecado, é a intercessão. Levi então se levanta como uma família sacerdotal separada para ensinar, para instruir. E aí você vai dizer, Poliana, o que isso tudo tem a ver com a gente? Pois é. Deus constituiu uma família de todos os sacerdotes que começaram a trabalhar desde o tabernáculo até a época do templo. Todos eram de Levi. É da tribo de Levi. Só que, lê comigo Hebreus. Quero ler com você o texto de Hebreus 9. Hebreus 7, perdão. A partir do versículo 12. Amém? Diz assim o texto: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto que ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda a semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles que sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por este se chegam a Deus. Pecados do povo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Esse texto está dizendo o seguinte: Deus constituiu uma tribo e sacerdote, mas aí Deus vai e envia um homem em carne e constitui ele sumo sacerdote. Só que ele não é da tribo de Levi. E aí a gente fica, como que isso pode? E aí Deus fala, ele vem da ordem de Melquisedeque. Ele não é da ordem natural. Por que ele não é da ordem natural?
Porque Melquisedeque vai aparecer lá em Gênesis. A gente vai ver falando sobre Melquisedeque de uma forma muito diferente. Como Abraão dando dízimo para um homem chamado sacerdote, chamado Melquisedeque. E não se diz sobre a linhagem, a origem, a genealogia dele. E aí Hebreus vai dizer que ele não morreu. Quem é o único que morreu? Que na verdade ele não morreu também, porque ele se entregou. E ele ressuscita. Somente Jesus. Então, queridos, o que isso nos mostra? Jesus vai nascer em outra tribo, na tribo de Judá. Porque a tribo de Judá aponta para reino, para governo. É dela que vem o rei Davi. É dela que vai vir Jesus. E quando Jesus então vem, ele vem dessa tribo. E ele vem da linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque quer dizer meu rei é justo. Ou meu rei é legítimo. Deus está dizendo o seguinte, olha, Salmo 110. O Senhor Deus fez esse juramento e não voltará. Você será sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Porque essa ordem é uma ordem superior. Instituída pelo próprio Cristo. Então, Hebreus está falando o seguinte, está havendo uma mudança. Está havendo uma mudança de sacerdócio. E aí, para terminar, eu quero te trazer o entendimento do que acontece com Jesus em Lucas 4. Presta atenção. Você está conseguindo acompanhar, irmão? Eu sei que é pregação, mas eu só queria entender que você está conseguindo. Presta atenção, eu fui no começo e eu fui no fim, agora eu vou vir no meio, para você entender. Essa ordem de Arão, de Levi, ela vem vindo. Até um dia que existe um sacerdote chamado Zacarias. E esse sacerdote, ele está no turno de adoração dele. E quando ele está no turno de adoração dele, há uma manifestação sobrenatural. Para demonstrar a ele que o sobrenatural viria sobre a frente por alguma coisa. Se Deus se manifesta agora e diz que vai fazer exatamente o que você quer. Você vai dizer, como que pode? Não, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas não pode ser assim. Não, mas não aconteceu tal coisa. Existem momentos na vida da gente que o Senhor está falando, eu não quero saber o que você quer saber. Eu não quero saber o que você pensa que vai ser. Eu só quero dizer o seguinte, eu sou rei soberano. Eu decretei, eu liberei, eu falei a palavra, eu vou cumprir. Porque eu sou fiel para cumprir. Não depende da tua mão. Não depende do teu agir. Não depende da tua capacitação. Depende da graça dele. E aí Zacarias vai ficar mudo, porque eu não consigo imaginar uma pessoa no momento, no turno de adoração, ele entra no lugar mais restrito, e quando ele entra, ele recebe a visitação, mas ele não consegue receber. E o Senhor fala o seguinte, por causa disso, quando você sair daqui, você não vai mais poder proferir os decretos. Você não vai liberar como profeta, como sacerdote, aquilo que eu botei na tua boca, até que se cumpra o que eu determinei para que você então entenda. Não foi nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. Teria muitas pessoas muito mais capacitadas, gabaritadas e conhecidas para estarem aqui ministrando. E o Senhor escolhe os improváveis. E aí Zacarias precisou ficar mudo. Só que aí nessa situação toda, Isabel vai ser visitada e dela vai nascer um sacerdote. E esse sacerdote vai ser um dos homens, dos maiores homens que a Bíblia vai dizer que antes dele, depois dele, não se soube de nenhum profeta como João Batista. Mas peraí, João Batista era filho de um sacerdote, então ele era da tribo de Levi, então ele era um sacerdote. Mas Deus fala para ele, meu filho, eu te levantei de uma tribo que eu separei, mas eu te chamo para ser profeta, e eu coloco na tua boca uma palavra, que o profeta que está tão acostumado a colocar sua vestimenta, a entrar no santo dos santos, a se purificar e tudo, mas ele está acostumado com isso aqui, ó, esse ambiente aqui, lá fora ele não está conseguindo fazer a diferença. Então eu te tiro do ambiente do templo, eu tiro as suas roupas bonitas, eu tiro a sua roupa de crente, e eu te levo lá pro deserto, e eu te levo pro deserto para pregar, arrependa-te, 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 porque é chegado o reino dos céus. Deus quebra
quebra a linhagem. Deus quebra o sacerdócio. Deus tira o homem. E quando ele tira João Batista vai para o deserto. E ele começa a pregar no deserto, no lugar improvável, no lugar árido, no lugar onde falta água, no lugar onde ele come gafanhoto. Deus está levando alguns para o deserto. Você está reclamando, mas é no deserto que o Messias vai te visitar. É no deserto que o poder de Deus vai se manifestar. É no deserto que a situação vai ser transformada. É muito fácil ser crente aqui dentro, gente. É muito fácil falar em línguas aqui dentro. É muito fácil até expulsar o demônio aqui dentro. Quero ver lá fora. Deus está chamando sacerdotes que sejam profetas no meio do deserto. Talvez você esteja pensando assim: eu não fui chamado para fazer missão. Eu não fui chamado para o Japão. Eu não fui chamado para Israel. Eu não fui chamado para Cuba. Eu não fui chamado para o Iraque. Eu não fui chamada para Moçambique. Mas você foi chamado para a sua casa. Você foi chamado para a tua rua. Você foi chamado para a tua cidade. E o que você tem feito? Deus está chamando João Batista. Cinge o cinto, o lombo com cinto. Vai comer gafanhoto. E aí, um dia improvável, tem uma fila. João Batista está batizando. Arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Entra um homem na fila. Ele não fura a fila não, ele fica na fila. E quando ele chega diante do João Batista fala: eu não tenho como te batizar. Eu não tenho como te batizar. Tu és o Messias. João Batista só tinha se encontrado com Jesus uma vez, no ventre. Ele no ventre de Maria. João Batista no ventre de Isabel. Ele pulou no ventre da sua mãe, porque ele reconheceu dentro do ventre de Maria Jesus. O verbo que se fez carne estava diante dele. Eles eram primos de sangue, mas ele reconhecia a soberania de Deus. Ele diz: eu não tenho como te batizar. E ele falou: você vai me batizar. Jesus vai se submeter ao batismo, porque ele não veio para rasgar a lei, ele veio para cumprir. Mas ele veio trazer uma ressignificação. E assim que ele é batizado, o céu se abre. A gente costuma dizer, tem céu de bronze, né? Mas para intercessor, para profeta, o céu se rasga. O céu se rasgou no meio do deserto. Uma voz falou: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Só que ele não foi levado para o palácio. Ele não recebeu uma coroa. Ele não recebeu uma estola sacerdotal. O Espírito do Senhor levou ele para o deserto. A palavra de Deus diz que no deserto ele era cercado por bestas feras, mas os anjos serviam ele. Ele ficou ali 40 dias. E toda vez que ele era tentado, ele combatia com a palavra. Como que você tem combatido aquilo que tem vindo contra você? Você pode estar falando assim: eu não estou vivendo guerras. Talvez você não tenha identificado, a guerra está aqui, ó. A maior batalha que a gente tem vivido são batalhas na mente. São batalhas travadas na nossa mente. Espírito de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, inferioridade, identidade que está sendo quebrada, está sendo corrompida. E você está permitindo que tudo isso aconteça na sua mente. Nós estamos guerreando. Ajusta o capacete da salvação. Pega a espada do Espírito, que é a palavra. Combate como Jesus. E aí quando Jesus sai do deserto, em Lucas 4, ele vai chegar em Nazaré, num dia de sábado. Porque o sábado era um tempo de dedicação e oração.
E o texto vai dizer que no dia de sábado, Lucas 4,16, segundo o costume, porque era hábito dele, ele tinha o costume, assim como a cultura judaica, eles iam ao templo, eles iam à sinagoga, eles se reuniam para adorar. A sinagoga foi criada na época da Babilônia, quando o povo foi levado cativo, eles não tinham mais o templo para sacrificar, para fazer essa intermediação, não tinha mais o sacerdote para atuar, então eles criaram a sinagoga, que era esse lugar onde havia oração, o estudo da palavra, e Jesus volta exatamente num dia de sábado, e a palavra de Deus diz que segundo o costume, porque tem gente que tem o costume de vir só no domingo, tem gente que tem o costume de vir só no culto, tem gente que não tem o costume de fazer a sua casa uma casa de oração, a sua casa é uma sinagoga, a sua casa é lugar de ensino para o teu filho. Tem gente preocupada com a mochila dos outros, tem gente preocupada com o ataque na casa. Você tem que se preocupar do teu filho ser cheio do Espírito Santo, porque se ele fosse cheio do Espírito Santo, ele que vai incendiar aquela escola, e não vai ser de fogo não, vai ser fogo do Espírito. O meu não está aqui, mas ele está com o pai lá na igreja. Ele foi para a igreja 4 horas da tarde para a reunião dos adolescentes, e ele falou: mãe, eu quero ir, tem reunião. Eu falei: mas eu vou pregar e tu vai comigo. Ele falou: mas não dá para eu ir. Aí eu arranjei todo um esquema para poder levá-lo e depois pegá-lo. Aí o pai chegou, eu falei: você vai para qual culto? O primeiro ou o segundo? Porque lá tem 2. Aí ele falou: eu vou no primeiro. Eu falei: então tu vai e traz ele. E ele ficou lá. E eu falei para ele assim: hoje, pastora, eu acho que vocês não vão mais poder continuar como monitor. Aí ele falou assim: mas as tias não dão conta, é muita criança, mãe, a gente tem que ajudar. Ele tem 13 anos. Eu acabei de pregar ontem, pastora. Eu estava sob uma pressão. Eu sentei do lado da Bianca. O João estava dormindo, mas eu prefiro que ele durma aqui do que ele fique em casa. Ele acordou e ele me entregou uma palavra profética. A Bianca olhou para minha cara e falou: eu não estou entendendo nada. Eu falei: eu também não estou entendendo não, mas eu estou recebendo. Porque como que a criança está dormindo, de repente a criança acorda, de repente ela olha para você e te entrega uma palavra profética que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, gente. Jesus entra na sinagoga. Aí vai dizer que lhe é dado o livro do profeta Isaías. E aí ele se levanta, porque a lei exigia que ele então ficasse de pé e os outros sentados. E entre 1168 e 165 havia sido proibida a leitura da Torá, da lei. Então o que eles faziam? Porque quem lesse a lei seria morto. Então eles começaram a fazer a repartição da leitura judaica por textos, incluindo os profetas. E aí quando ele vai ler então os profetas, Jesus começa a ler. E olha aí o que diz a tua Bíblia, o que diz a minha Bíblia, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E Ele fecha o livro. Você repara que em Isaías o texto continua, mas aqui ele para. Ele para e ele dá o livro ao ministro, porque ele precisa explicar. E aí eu fui pesquisar. E pastora Angélica, essa leitura era a leitura feita, a última leitura do ciclo anual de leitura. Eles repartiam os textos para ler. E o último texto lido era o do profeta Isaías. E essa última semana era a semana que antecedia o Ano Novo Judaico. Era um Rosh Hashanah, ou seja, uma cabeça de ano. O Senhor, o próprio Cristo, o Deus manifesto em carne, Ele lê Isaías 61, num tempo onde vai se começar um novo período. Vai começar um novo ano. E Ele está declarando: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para isso. E Ele fala assim, ó: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos. A gente sabe que Jesus cumpre o ministério dele. Isso aqui é o começo do ministério de Jesus. Jesus tinha acabado de iniciar, para ser bem redundante. Ele iniciou.
o processo do ministério. E ele tem essa palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim. Para que o Espírito do Senhor está sobre mim? Quando ele morre, porque eu falo sempre isso, ele não morreu, ele se entregou. Ele se entrega porque a morte não podia detê-lo. Então ele tem que se entregar. E aí a gente fala, ele morreu e ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, acontecem 3 fenômenos. Um deles é que o véu do templo vai ser rasgado. E quando o véu do templo é rasgado, aquilo que só aquele sumo sacerdote da linhagem de Levi, lembra da tribo de Levi? Só eles que poderiam ter acesso, inclusive até ao átrio ali, ao Santo dos Santos, e muito mais o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Aquilo ali agora não era mais um segredo para ninguém. O Senhor rasga o véu e diz: eu dou acesso. Eu dou acesso. E aí por isso o texto vai dizer, ele se torna sumo sacerdote, porque ele agora está numa nova ordem, a ordem de Melquisedeque. Ele mudou o esquema. A lei então deixou agora de ser aquilo que eles executavam. Ele se torna sumo sacerdote, mas ele diz o seguinte: vocês são sumos sacerdotes, são sacerdotes. Ele é sumo sacerdote, mas vocês são sacerdotes. Você não precisa ser da tribo de Levi, mas você precisa ser santo. Você é separado para exercer o sacerdócio. Mas Poliana, não estou entendendo. O texto está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele está sobre mim, o texto vai dizer que para quê? Para é propósito. Qual o propósito do Espírito estar sobre você? O profeta profetizou que o Espírito estava sobre você. O Senhor leu dizendo que o Espírito está sobre você. Em Atos foi lido aqui que ele liberou o Espírito sobre todos aqueles que estavam ali. O Espírito Santo nos encheu. Ele faz morada em nós. Nós somos a habitação dele. Mas para o quê? Para eu dizer que eu sou batizada com o Espírito Santo? Porque eu falo em muitas línguas, eu interpreto. Eu tenho dom de discernimento do Espírito. Eu tenho palavra de conhecimento. Irmão, a palavra de Deus diz: o Espírito de Deus está sobre mim para pregar boas novas aos mansos. Se você não está pregando boas novas aos mansos, o Espírito Santo não está fazendo o papel dele. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Tem gente se suicidando, tem gente se matando aí, tem gente matando um ao outro, tem gente precisando de ser liberto na alma, de ter cadeias caindo. E quem é instrumento de Deus sou eu e você. Ele fez a gente como sacerdotes do Senhor, ministros do Senhor. Ele também veio para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos. Existem pessoas sendo enganadas por espíritos demoníacos, pessoas sendo usadas nesse tempo. Eu sei que está sendo transmitido, mas a palavra é verdadeira. Só existe um só Deus, um só Senhor, e isso não vai mudar. Não importa se a lei brasileira mudar, a verdade é essa e ponto final. Todo aquele que fala, milita, que não é do Senhor, é contra o Senhor. São espíritos de engano. Proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Repara que Jesus não lê essa parte, porque é apregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus não era papel dele, é papel nosso. Sabe por que Jesus ainda não veio? A palavra de Deus não diz que ele não veio ainda, porque ele está esperando que todos se arrependam. Ele está dando chance de arrependimento, porque se ele vier hoje, muitos ficam. A igreja precisa se posicionar. A igreja precisa se colocar no lugar que ela deve atuar. Ah, mas eu vou à igreja. Não, você está errado. Você tem que ser igreja. Deus não te chamou para vir à igreja. Você é igreja. Ele constituiu uma noiva. Ele constituiu uma igreja. Não importa o rótulo que tem aqui na frente, nós somos um só corpo. E aí ele deu um para os profetas, outros para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas.
E aí você está dizendo assim, Deus não me fez nada. O maior chamado, a maior missão do crente é ser reconciliador. 2 Crônicas vai dizer isso. Eis que você se torna nova criatura. E você se torna nova criatura para você então se reconciliar os outros a Cristo. É esse o seu papel, se você ainda não entendeu. Não fica esperando Deus te dar uma carteirinha de pastor, uma carteirinha de diácono, uma carteirinha de missionário, uma carteirinha de alguma coisa. Você é aquele que Deus falou que é, sacerdote do Senhor. Você não precisa de nada além do Espírito Santo. Porque se você for guiado por Ele, você então vai ser um filho obediente. A palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Esse é o papel do sacerdote. Ele, como sumo sacerdote, nos reconciliou com Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A gente está esquentando o banco. Entra festividade e sai festividade na igreja. Só tem crente. Aí a gente marca um evangelismo. Vamos ministrar na rua. Vamos pregar. Ou você está no ponto de ônibus e o Espírito Santo fala para tal pessoa tal coisa. E você fala, eu não, vou pagar mico. Aqui você roda e sapateia. E se Deus te pega lá no ponto de ônibus? Desculpa, irmão. Me desculpa se você está sendo atingido pela palavra. Eu não estou pedindo perdão pela palavra, não. Me desculpa se você está sendo atingido pela palavra e você precisa dela. Me desculpa se alguém nunca pregou isso para você. Mas eu duvido que essa igreja aqui não tenha ministrado algumas dessas verdades. Mas se você está aqui e você nunca ouviu, você me desculpa por aqueles que ainda não tiveram coragem de dizer a verdade. Parou o tempo de negociar o chamado. Acabou o tempo de negociar a palavra. A gente só está do jeito que está porque a gente está negociando o princípio. Eu estou aqui, mas estou no Egito. Eu estou aqui, mas eu estou aqui. E Satanás está, aplaudindo alguns. Tem gente se perguntando, eu não sei por que minha vida está assim. Eu não sei por que a minha família está assim. Está na hora da gente olhar para a gente. Está na hora da gente parar de apontar para o irmão. Está na hora de a gente corrigir o nosso sacerdócio. Está na hora da gente corrigir o nosso filho dentro de casa. Está na hora da gente assumir aí essa maternidade, essa paternidade. O Senhor falou, está diante de você vida e morte, qual que você está escolhendo? Muito das coisas que a gente está vivendo é consequência das nossas escolhas. E a gente está escolhendo o quê? Só tem uma forma da gente ser imparável. E essa forma a gente já descobriu o caminho. É debaixo das asas do Todo-Poderoso. É escondido no esconderijo do Altíssimo. É submisso à vontade do Senhor. É matando a minha carne e cumprindo o que Deus quer. Eu quero saber se você está disposto nessa noite. Eu quero saber se você está disposto. Aquilo que Deus te chamou há muito tempo para fazer e você está renegando. Aquilo que você sabe que você tem como dom, como talento e você está escondendo. Aquilo que você está ignorando a voz do Espírito. Porque quando você chegar diante do trono de justiça, Ele vai dizer assim, ou eu te conheço ou eu não te conheço. Não tem meio termo. Eu estava lá no culto, não interessa. Ou você é dele e ele é teu, ou você não é dele e ele não é teu. Ou ele é teu rei, ou ele não é o seu rei. E se ele não é teu rei, tem alguém reinando no lugar dele. Eu queria te convidar nessa noite a corresponder ao Espírito Santo, porque Ele está sobre você. E Ele te ungiu
para pregar, para libertar, para ministrar, para curar. Sabe por que a gente não vê morto ressuscitando? Porque tem pouca gente orando. Porque a hora que Deus falar assim, vai lá e ressuscita, você for lá com fé e orar, Deus vai ressuscitar segundo a vontade dele. Se for da vontade, ele ressuscita. Se não for, ele leva. O Senhor falou para mim que a gente vai viver nesse ano. Poucos vão se mover com sinais e prodígios, mas vão. Eu quero ser uma dessas. Eu já falei para Deus. Eu já falei para o Senhor. Desde o ano passado, quando Ele me disse, eu falei, eu quero ser. Eu quero entrar debaixo dessa nuvem. Eu quero chamar essa nuvem de glória sobre o Brasil. Eu quero ser esse instrumento. Eu não sei se você quer, eu não quero trazer peso sobre você. Eu só quero dizer o seguinte, eu estou aqui. Senhor, eu só quero dizer assim, eu estou aqui. Senhor, o Senhor conhece o meu coração, eu estou aqui. O Teu Espírito está sobre mim. E eu quero liberar uma ativação nesse lugar. Uma ativação do Teu Espírito para mover sobre todo aquele que ouve e obedece. Sobre todo aquele que corresponde ao Teu Espírito, porque o governo é Teu. Então toma o Teu governo, Espírito Santo. Vem com as Tuas águas, vem com as Tuas águas do Teu trono. Limpa hoje, purifica, transforma, liberta. Eu quero dizer para você, se tem alguém aqui que está desviado do caminho do Senhor, se tem alguém aqui hoje que ainda não aceitou o Senhor como Senhor e Salvador, hoje é o dia que você tem a oportunidade de receber assim como nós o sacerdócio, porque isso também é para você. Ele também derramou o sangue dele por você. Eu queria te convidar, se você está aceitando a Jesus, vem para cá, do meu lado esquerdo aqui, ou melhor, do meu lado direito, vem para cá pro lado direito. Pode vir, cadeias estão sendo quebradas em nome de Jesus.